Vamos sentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 23 de maio de 2007, presidencial do ministro Ellen Grace, autenticadamente sobre o ministro Sepúlveda, pertence Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoado os seguintes processos: ação direta com constitucionalidade, agravo regimental em habeas corpus e questão de ordem inquieta. Ministro Celso Senhor. Nossa, E o ministro Hélio. Senhores ministros, senhora ministra, tenho a satisfação de informar a presença neste plenário de alunos do curso de Direito da Faculdade de Direito Padrão da cidade de Goiânia, em Goiás, e também da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sessão. Não tem quórum. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator do agravo regimental no inquérito 2268, agravante Severino José Cavalcante Ferreira e agravado Ministério Público Federal. Senhora Presidente, é um caso similar a tantos outros que nós já julgamos no plenário, a respeito do parlamentar que perdeu a prerrogativa de foro. E eu estou negando provimento ao agravo interposto. Há alguma divergência? Parlamentar não reeleito. O relator nega provimento, acompanhado por todo o tribunal. Ministro César Peluso, Vossa Excelência tem vista na medida cautelar em ação cautelar 1657. O relator é o ministro Joaquim Barbosa, requerente American Virginia Indústria e Comércio, Exportação e Importação de Tabacos, requerida à União. senhora Presidente, American Virginia Indústria e Comércio, Importação e Exportação Limitada pretende obter efeito suspensivo para recurso extraordinário admitido na origem e em que se opõe à interdição de estabelecimentos seus decorrentes do cancelamento de seu registro especial para industrialização de cigarros por descumprimento de obrigações tributárias. Sustenta que, textualmente, a administração tributária incidiu em flagrante inconstitucionalidade por afronta aos princípios do livre exercício de atividade econômica lícita e da liberdade de trabalho, de comércio e de indústria. E que os fundamentos dos acordos com que o TRF da 2ª Região reformou a decisão de primeiro grau estão em absoluto e frontal conflito com os artigos 5º, inciso 13, 54, 170, parágrafo 1 da Constituição, e em contrariedade com a orientação jurisprudencial consolidada pela Suprema Corte a respeito da interpretação e aplicação desses dispositivos constitucionais a caso como dos autos. Argumenta ainda que a União não pode, textualmente, utilizar como meio de coerção para pagamento de tributos sanções de natureza política previstas ou não em diplomas infraconstitucionais, com ameaça de encerramento das atividades empresariais de uma sociedade legalmente constituída e que exerce atividade lícita. Entende ser essa a firme orientação da Corte, eis que, também textualmente, o STF afirma em sua súmula 70, 323 e 547 e reafirmou no RE 415-015, ao julgar caso concreto da empresa requerente, que as restrições estatais, administrativas ou legislativas, fundadas em exigências transgressoras dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade, como adotada pela administração tributária no Rio de Janeiro contra a requerente, afrontam a garantia do devido processo legal em sua dimensão material ou substantiva, substantive due process of law, consubstanciado no artigo 5º, 54 da CF. Alega também que esta Corte já teria decidido, em vários precedentes, ser manifestamente inconstitucional a exigência de prévia satisfação de débito tributário
como requisito indispensável a conservação por empresa inadimplente de sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes mantido pelo Poder Público, não importando o volume do crédito que os consubstanciaria o alegado interesse fiscal do ente estatal, SIC. Além dessas razões que caracterizariam a razoabilidade jurídica do pedido, o periculum in mora residiria na privação do exercício da atividade econômica empresarial, bem como, textual, da disponibilidade de recursos financeiros para fazer face a ingentes compromissos, tais como pagamento de extensa folha de salários, 780 empregados, de fornecedores e adimplemento de obrigações tributárias diversas. O eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, votou pela concessão da medida liminar, verbis, tão somente para preservar o resultado útil do processo, em razão do caráter capital e relativa irreversibilidade da sanção imposta à empresa, após o que pedi vista para exame. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é sempre medida de clara exceção e, como tal, exige severidade de juízo. Ora, suposto periculum in mora pudesse ou possa estar configurado à vista da interrupção das atividades da empresa, não lhe encontro, todavia, e com devido respeito, razoabilidade jurídica ao pedido, por conta da singularidade factual e normativa do caso. Aliás, ainda na primeira hipótese, seria forçoso reconhecer a existência de periculum in mora inverso, consistente na exposição dos consumidores, da sociedade em geral e, em particular, da condição objetiva da livre concorrência, ao risco da continuidade do funcionamento de empresa para tanto inabilitada. Tal situação exigiria ponderação de segunda ordem, que sequer me parece necessária neste caso, pois a só falta de um dos requisitos necessários à concessão de medida liminar basta-lhe o indeferimento. Prevê o Decreto-Lei 1593, como condição inafastável para o exercício da atividade econômica de industrialização de cigarro, um conjunto de requisitos que, se descumpridos, subtraem toda a licitude à produção. Tal imposição parece-me, já neste juízo sumário, de todo razoável e válida, como procurarei demonstrar ao longo deste voto. Em primeiro lugar, note-se a extrema relevância do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, no contexto específico do mercado de cigarros. Estes são produtos reconhecida e gravemente danosos à saúde, consequentemente supérfluo e, na produção, fortemente tributado pela mais alta alíquota da tabela do IPI, a TPI, por força da seletividade em função da essencialidade. O IPI responde por cerca de 70% do total da arrecadação de impostos e contribuições desse setor produtivo, que demonstrou a Fazenda nos memoriais, onde é incontroverso que a memorial de uma empresa, os tributos correspondem aproximadamente a 70% do preço de cada maço de cigarros. O IPI é rubrica preponderante no processo de formação do preço do cigarro, de modo que qualquer diferença menor no seu recolhimento, por mínima que seja, tem sempre reflexo superlativo na definição do lucro, neste caso aparentemente arbitrário da empresa. Que dizer-se, pois, da repercussão do seu não recolhimento? Esse poderoso impacto dos tributos na estrutura de custos e preços da produção, não menos que no lucro do produtor, é incontestável realidade matemática. Só a título de comparação, veja-se que redução da alíquota de ICMS na indústria de sabonetes de 18% para 0% causa, na apuração do lucro, uma variação da ordem de 388%. Estou citando aqui as fontes. Ora, como a alíquota do IPI em relação à indústria de cigarros é substancialmente mais elevada, seu não recolhimento, ceteris paribus, aumentará de forma ainda mais ostensiva a variação do lucro sobre o faturamento. O Decreto-Lei 1593 outorga exclusivamente aos detentores de registro especial na Secretaria da Receita Federal o direito de exercer atividade de fabricação de cigarros,
cuja produção, como aduz o Memorial da Fazenda, é meramente tolerada pelo poder público, que a respeito não tem alternativa política nem normativa razoável. Eu me recordo aqui, especificamente, do século passado, do caso da chamada e conhecida Lei Seca nos Estados Unidos, que provocou verdadeiros desastres sociais em torno do mercado negro. Sua função está em resguardar interesse específico da administração tributária no controle da produção de cigarros e que não é apenas de cunho fiscal arrecadatório. Antes, a indústria do tabaco envolve, como é intuitivo, implicações importantes sobre outros atores e valores sociais, tais como os consumidores, os concorrentes e o livre mercado, cujos interesses são também tutelados com não menor ênfase pela ordem constitucional. A existência de normas tributárias com caráter não meramente arrecadatório suscita, desde logo, a questão de suas finalidades extrafiscais. Sobre o fenômeno da extrafiscalidade, deve voltar-se à lição de Eduardo Schwerer, extraído de uma obra inovadora que o levou ao posto de professor titular de legislação tributária na Faculdade de Direito de São Paulo, e que disse: a ideia da extrafiscalidade traz no seu bojo todo um conjunto de funções da norma diversas da mera fiscalidade, isto é, da simples busca de maior arrecadação. Tomando a extrafiscalidade, deve notar-se que o termo pode referir-se a um gênero e a uma espécie. O gênero extrafiscalidade inclui todos os casos não vinculados nem à distribuição equitativa da carga tributária, nem à simplificação do sistema tributário. Inclui, nesse sentido, além de normas com função indutora, que seria a extrafiscalidade em sentido estrito, outras também se movem por razões não fiscais, mas desvinculadas da busca do impulsionamento econômico por parte do Estado. É no sentido estrito do termo, isto é, na espécie do gênero, que a doutrina geralmente emprega a expressão extrafiscalidade, ali incluindo as leis relativas à entrada derivada, que lhes confere característica de consciente estímulo ao comportamento das pessoas e de não ter por fundamento princípio arrecadar recursos pecuniários a entes públicos ou na definição de Ataliba. O emprego dos instrumentos tributários, evidentemente por quem os tem à disposição, como-se que objetivos não fiscais, mas ordinatórios. Lembrando este autor que, sendo inerente ao tributo incidir sobre a economia, a extrafiscalidade fica caracterizada pelo emprego deliberado do instrumento tributário para finalidades regulatórias de comportamentos sociais em matéria econômica, social e política. Com igual amplitude, o conceito de Gerd Hauptmann. Extrafiscalidade é a aplicação das leis tributárias, visando principalmente a modificar o comportamento dos cidadãos, sem considerar o seu rendimento fiscal. Eli Lopes Meirelles se refere à utilização do tributo como meio de fomento ou de desestímulo a atividades reputadas convenientes ou inconvenientes à comunidade. Digo eu, ao investigar a ratio iuris da necessidade de registro especial para a atividade de produção de cigarros, vê-se logo que provém de norma inspirada não só por objetivos arrecadatórios, senão também por outras finalidades que fundamentam a exigência jurídica dos requisitos previstos para a manutenção do registro especial, entre os quais se inclui o da regularidade fiscal. Esta finalidade extrafiscal, que diversa da indução do pagamento de tributo, legitima os procedimentos do Decreto-Lei 1596, é a defesa da livre concorrência. Toda a atividade da indústria de tabaco é cercada de cuidados especiais em razão das características desse mercado. E, por isso, empresas em débito com tributo administrados pela Secretaria da Receita Federal podem ver cancelado o registro especial, que é verdadeira autorização para produzir, bem como interditados os seus estabelecimentos. Não há impedimento a que norma tributária posta regularmente hospede funções voltadas para o campo da defesa da liberdade de competição no mercado, sobretudo após a previsão textual do artigo 146-A da Constituição da República. Como observa a Isabel Machado Derzi, o crescimento da informalidade, além de deformar a livre concorrência, reduz a arrecadação da receita tributária, comprometendo a qualidade dos serviços públicos.
a deformação do princípio da neutralidade, quer por meio de um corporativismo pernicioso, quer pelo crescimento da informalidade, após a emenda constitucional 42, afronta hoje o artigo 143A da Constituição da República. Urge restabelecer a livre concorrência e a lealdade na competitividade. Cumpre sublinhar não apenas a legitimidade deste outro propósito normativo, mas também o seu prestígio constitucional. A defesa da livre concorrência é imperativo de ordem constitucional, artigo 170, inciso 4º, que deve harmonizar-se com o princípio da livre iniciativa, 170 caput. Lembro que, nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, livre iniciativa e livre concorrência, esta como base do chamado livre mercado, não coincide necessariamente, ou seja, livre concorrência nem sempre conduz à livre iniciativa e vice-versa. Daí a necessária presença do Estado regulador e fiscalizador, capaz de disciplinar a competitividade enquanto fator relevante na formação de preços. Calixto Salomão Filho, referindo-se à doutrina do nosso eminente ministro Eros Grau, adverte: livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta. O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido no caput do artigo 70 da Constituição Federal, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, consequentemente, ser limitada. A incomum circunstância de uma entidade, a Ético, que congrega diversas empresas idôneas, associar-se nesta causa à Fazenda Nacional para defender interesses que reconhece comuns a ambas e à própria sociedade, não é coisa de desprezar. Não se trata aqui de reduzir a defesa da liberdade de concorrência à defesa do concorrente, da qual é exemplo a famosa discussão sobre a liberdade de restabelecimento travada por Rui Barbosa e Carvalho de Mendonça, no caso da Companhia de Juta, mas apenas de reconhecer que o fundamento para a coibição de práticas anticoncorrenciais reside, como nota Salomão Filho, a ambos os objetos da tutela, a lealdade e a existência de concorrência. Em primeiro lugar, é preciso garantir que a concorrência se desenvolva de modo leal, isto é, que sejam respeitadas as regras mínimas de comportamento entre os agentes econômicos. Dois são os objetivos dessas regras mínimas. Primeiro, garantir que o sucesso relativo das empresas no mercado dependa exclusivamente de sua eficiência e não da sua esperteza negocial, isto é, de sua capacidade de desviar consumidores de seus concorrentes, sem que isso decorra de comparações baseadas exclusivamente em dados do mercado. Ademais, digo, o caso é do que a doutrina chama de tributo extrafiscal proibitivo, ou simplesmente proibitivo, cujo alcance, a toda evidência, não exclui o objetivo simultâneo de inibir ou refriar a fabricação e o consumo de certo produto. A elevada alíquota do IPI caracteriza-o, no setor da indústria de tabaco, como tributo dessa categoria, com a nítida função de desestímulo por indução na economia. E isso não pode deixar de interferir na decisão estratégica de cada empresa de produzir ou não produzir cigarros. É que, determinada a produzi-lo, deve a indústria submeter-se, como é óbvio, às exigências normativas oponíveis a todos os participantes do setor, entre os quais a regularidade fiscal constitui requisito necessários, menos a concessão do que a preservação do registro especial, sem o qual a produção de cigarros é vedada e ilícita. Nesse sentido, Eduardo Schueri tem, textual, por adequada diferenciação de Becker, que afirma que, enquanto a norma penal, que ele denominava sanção, seria o dever preestabelecido por uma regra jurídica que o Estado utiliza como instrumento para impedir ou desestimular diretamente um ato ou fato que a ordem jurídica proíbe, no tributo extrafiscal proibitivo, ter-se-ia um dever preestabelecido por uma regra jurídica que o Estado utiliza
como instrumento jurídico para impedir ou desestimular indiretamente um ato ou fato que a ordem jurídica permite. Ora, a previsão normativa de cancelamento da inscrição no registro especial por descumprimento, só para notar que o registro especial só é previsto para alguns tipos de atividade. Por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, antes de ser sanção estrita, é um prenúncio desta. Uma vez cancelado o registro, cessa para a empresa inadimplente o caráter lícito da produção de cigarros. Se persistente, a atividade de permitida passa a ostentar o modal deôntico de não permitida, ou seja, proibida. É marcante a sutileza da distinção provocada por uma permissão condicionada. A produção de cigarros, embora desacoroçoada pelo alto valor da alíquota do IPI, é atividade permitida, desde que se cumpram os requisitos legais pertinentes. Mas produzir cigarros sem preenchimento destes mesmos requisitos, o que conduz à perda direta do registro especial, é mais do que atividade desestimulada, é comportamento proibido e ilícito. Não colhe, pois, a meu ver, com o devido respeito, a alegação de que a administração estaria, neste caso, a encerrar ou a impedir, aspas, as atividades empresariais de uma sociedade que exerce atividade ilícita. A atuação fazendária não implicou, pelo menos à primeira vista, violação de nenhum direito subjetivo da autora, senão que antes a impediu de continuar a desfrutar posição de mercado conquistada à força de vantagem competitiva ilícita ou abusiva. É o que Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em artigo sobre o tema, mostra dizendo o seguinte: uma das formas de quebra da lealdade com base da concorrência está justamente na utilização de práticas ilícitas, concorrência proibida, para obter uma vantagem concorrencial irreversível. A lei brasileira não pune os agentes econômicos por condutas em si anticoncorrenciais, mas por efeitos anticoncorrenciais de condutas concorrenciais. O tipo infrativo não está, pois, na conduta, mas no efeito anticompetitivo que ela provoca sobre a livre concorrência e a livre iniciativa. Mencione-se, por sua relevância, um caso sui generis de concorrência proibida, localizável no possível efeito anticompetitivo de certa prática tributária, a despeito de reiteradas atuações por força do não recolhimento de tributo considerado devido pelo fisco. Dadas as características do mercado de cigarros, que encontra na tributação dirigida um dos fatores determinantes do preço do produto, parece-me de todo compatível com o ordenamento jurídico limitar a liberdade de iniciativa a bem de outras finalidades jurídicas tão ou mais relevantes, como a defesa da livre concorrência e o exercício da vigilância estatal sobre um setor particularmente crítico para a saúde pública. Daí que o poder previsto no decreto-lei e as consequências que dele tirou a autoridade fazendária se afiguram válidos prima facie. Se regularidade fiscal é condição para a vigência do registro especial, que, por sua vez, é condição necessária da legalidade da produção do cigarro, não há escogitar lesão a direito subjetivo da autora, mas ato administrativo regular, isto é, conforme as regras, que abortou perpetuação de uma situação de ilegalidade. Releve-se que a empresa não se está recusando a pagar tributo controvertido, que fosse ou seja alvo, como em tantos outros casos se verifica, que fosse ou seja alvo de frequentes disputas judiciais, coisa que se deduziria e comprovaria a simples observações estatísticas de demanda, até por iniciativa dos concorrentes, expostos que estariam todos às mesmas exigências tributárias. Donde se conclui que, perante as características desse mercado industrial concentrado, em que o fator tributo é componente decisivo na determinação dos custos e preço do produto, o descumprimento das obrigações fiscais é aqui acentuadamente grave, dados seus vistosos impactos negativos sobre a concorrência,
o consumidor, o erário e a sociedade. E representa ainda tentativa de fraude ao princípio da igualdade e de fuga ao imperativo de que a generalidade dos contribuintes deva pagar tributos. Tampouco apresenta a empresa, e isto me parece crucial, justificativas algo convincentes contra a arguição de inadimplemento, aparentando adotar estudada estratégia empresarial de não recolhimento sistemático de tributos como instrumento de apropriação e acumulação de vantagens competitivas indevidas. Tal atitude dá tons peculiaríssimos ao caso, pois como a verba Fazenda dos Memoriais, a parte ora gravada não é uma empresa ordinária detentora de um débito de qualquer de titularidade da União. O ético qualifica-a, textualmente, como uma das maiores sonegadoras de tributos do país, ponderando que, por mais diligente que seja a Fazenda Nacional, alguns anos se passarão até que a situação fiscal da requerente seja regularizada. Nesse interregno, continua ético, a requerente terá conquistado deslealmente parcela significativa do mercado. A autora limita-se deveras, na inicial, a apelar para argumentos genéricos, como, por exemplo, o de que, textual, após o fracasso de diversos planos de estabilização econômica, a requerente passou por uma situação difícil econômico-financeira, nada diferente das vicissitudes atualmente atravessadas por grandes empresas. E o de que débitos fiscais que lhe teriam ocasionado a interdição de unidades fabris estariam sendo discutidos administrativa ou judicialmente, sem adentrar nem superficialmente a questão da juridicidade das pretensões deduzidas naquelas demandas. E foi o que não ficou despercebido ao acordo impugnado, quando entendeu, textualmente, mister consignar que a autora não questiona nesta demanda o débito. Numa síntese, em passo algum da petição inicial, a empresa avança argumentos capazes de representar ou prefigurar razões jurídicas apreciáveis quanto à pretensão de incidência dos tributos não recolhidos. Não se lhe encontra nenhuma que, baseada em tese ou teses de alguma razoabilidade jurídica, lhe justifique ou explique tão largo inadimplemento, a título de eventual opinio iuris civil necessitatis, que revelaria uma crença justa na existência de direito subjetivo oponível ao fisco. Apesar de a empresa alegar que não seria sonegadora, pois nos últimos 2 anos teria, como alega, entre aspas, pago mais de 200 milhões de reais de impostos, IPI 9.338.721,48, sendo certo que do total dos débitos inscritos em dívida, o único imposto que se discute em juízo é o relativo do decreto 3.070 de 98, a maioria está com exigibilidade suspensa. A Fazenda objeta que tais valores correspondem à ínfima parcela do total devido, não sendo legítimo, diz ela, permitir-se o funcionamento de um fabricante de cigarros que não recolhe o IPI, segundo os dados do relatório final da CPI da pirataria, que apontam desprezível recolhimento de 2%, em mesma situação de competição com indústrias outras que arcam com suas obrigações tributárias. De tudo isso, tenho, então, por acertada a distinção proposta no parecer de Humberto Ávila. O cancelamento do registro especial, porque após a sua concessão a qualquer tipo de descumprimento de obrigação tributária é inconstitucional, pois a cassação se transformaria em sanção política por uso de meio coercitivo pelo poder público, adotado com o propósito direto ou indireto de forçar o contribuinte a pagar tributo, causador de restrição excessiva e desproporcional ao direito de livre exercício da disciplina. No entanto, se registro especial for cancelado, porque após a sua concessão há descumprimento substancial, reiterado e injustificado de obrigação tributária principal ou acessória, a medida já não mais se encaixa no conceito jurisprudencial de sanção política,
já que, embora haja uso de meio restritivo pelo poder público, ele é adotado com a finalidade de controlar a produção e a comercialização de cigarro e de garantir a coexistência harmônica das liberdades, especialmente entre a liberdade de concorrência, e não causa, por essa razão, restrição excessiva nem desproporcional ao direito fundamental de livre exercício da atividade ilícita. Tal distinção permite dar ao caso o tratamento singular que suas particularidades exigem, sem admitir a administração pública tirar de eventual decisão contrária à demandante tese aplicável a outras hipóteses em que não se verifique situação típica de comportamento anticoncorrencial aqui presente. Em outras palavras, conquanto se reconheça e se reafirme, e eu reconheço e reafirme, a aturada orientação desta Corte, que, à luz da ordem constitucional, não admite imposição de sanções políticas tendentes a compelir o contribuinte inadimplente a pagar tributo, nem motivadas por descumprimentos de menor relevo, estou convencido de que não se configura aqui caso extreme de sanção política, diante não só da finalidade jurídica autônoma de que se reveste a norma em tutela da livre concorrência, mas também da sua razoabilidade, porque, conforme acentua Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e a despeito das restrições que lhe faz o ministro Eros Grau, coexistem aqui os requisitos da necessidade, e diz Tércio, em setor marcado pela sonegação de tributos, falsificação do produto, o aproveitamento de técnicas capazes de facilitar a fiscalização e a arrecadação é uma exigência indispensável, da adequação, que diz ainda o eminente professor, o registro especial sob condição de regularidade fiscal é específico para sua destinação, isto é, o controle necessário da fabricação de cigarro, e da proporcionalidade. Não há excesso, pois a prestação limita-se, diz ele, ao suficiente para atingir os fins colimados. Não custa insistir. Insurge-se o contribuinte contra o que considera, palavras dele, flagrante inconstitucionalidade e abusividade no ato, sanção política vedada na jurisprudência do STF, com que a Fazenda Nacional, a pretexto de cobrar tributo, determinou a intervenção de seu estabelecimento. Sustenta nesse sentido que a União não poderia valer-se desses meios de coerção, diz, como ameaça de encerramento das atividades empresariais de uma sociedade legalmente constituída que exerce atividade ilícita, previstos ou não em diplomas infraconstitucionais, para exigir regularização da situação fiscal, pois haveria outros meios legítimos para a cobrança de tributo. Cita, para tanto, as súmulas, como já relatei, 70, 323, 547, bem como o precedente do RE 415, 015. Há, contudo, como venho sustentando, dissimilitudes decisivas que apontam para a singularidade do caso em relação à jurisprudência da Corte. Em primeiro lugar, existe justificativa extrafiscal para a exigência da regularidade tributária, que é proporcional e razoável à vista das características do mercado concentrado da indústria de cigarro. Em segundo lugar, não se trata de simples imposição de restrições e limitações à atividades em débito com a Fazenda autorizada em lei, como refere o precedente do RE 414, 714, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, mas de comando preordenado também ao resguardo de valor jurídico constitucional de igual predicamento e dignidade, que é o princípio ou regra da livre concorrência. Terceiro, o precedente do RE 415-018, do qual foi o relator o ministro Celso de Mello, cuida, textualmente, de restrições fundadas em exigências que transgridam os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem justo fundamento, limitações arbitrárias, atividade legislativa abusiva ou melhorada, dentre outros predicados que, como visto, não se aplicam sequer remotamente a este caso. Quarto lugar, as súmulas invocadas não quadram a hipótese, pois, como decidiu acertadamente o acórdão recorrido, o caso dos autos envolve análise sobre a possibilidade do Estado exigir, com base em norma infraconstitucional, regularidade fiscal para manutenção de registro especial
em ramo produtivo específico, inexistindo correlação com a simples adoção de medidas coercitivas para cobrar tributo. E é o que, aliás, também sustenta José Afonso da Silva no parecer apresentado, onde afirma que não se trata, no caso, de mero inadimplemento de obrigações tributárias. E arremata: essas súmulas não são invocáveis por diversas razões. Em primeiro lugar, porque se volta contra ato administrativo concreto de interdição ou apreensão ou de proibição sem base legal expressa e específica, simplesmente com o objetivo de obter o pagamento do tributo. Ora, o artigo 2º daquele decreto-lei não estabelece meio coercitivo para a cobrança de tributo, mas sim sanções por prática de atos ilícitos contra a ordem tributária. Razões por que, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, eu indefiro a liminar. Eminente ministro César Peluso, portanto, indefere a liminar. Senhor presidente, Pois não, o ministro Joaquim é relator. eu gostaria apenas de esclarecer que a proposta que eu apresentei de acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário tem como fundamento a gravidade e a provável irreversibilidade das consequências impostas em razão da cassação do registro especial de funcionamento da empresa requerente. A meu ver, cuida-se de uma penalidade que deve ser aplicada com muita parcimônia e cautela, após o devido exame de todo o quadro que é apresentado ao Poder Judiciário. Encontram-se em posições antípodas neste processo, de um lado, o direito ao exercício de atividade econômica e o direito à discussão administrativa ou judicial da validade dos tributos. E, de outro lado, a condenação à instrumentalização desses direitos como pretexto para a constituição de estruturas empresariais fundadas no contumaz e desarrazoado inadimplemento tributário. A meu sentir, o desate de questão jurídica de tão elevada indagação se dará de forma mais apropriada por ocasião do julgamento do mérito do recurso extraordinário, em que o quadro poderá ser profundamente analisado pela Corte. Noto que o próprio Decreto-Lei 1593 vincula o cancelamento do registro especial à decisão transitada em julgado, se o cancelamento tiver por fundamento a constatação de conluio, fraude, crime contra a ordem tributária ou de qualquer outra infração cuja tipificação decorra do descumprimento de normas reguladoras da produção, importação e comercialização de cigarros e outros derivados de tabaco. Esse é o artigo 2º, inciso 3º. Porém, não há semelhante salvaguarda no texto da lei para a hipótese em que o cancelamento decorrer do descumprimento de obrigação tributária. Artigo 2º, inciso 2º. Lembro, ademais, que expressei em meu voto que a concessão do efeito suspensivo não afetaria o direito da administração tributária à plena fiscalização, apuração e cobrança dos tributos devidos pela requerente. O sistema tributário coloca à disposição do fisco uma série de mecanismos voltados à garantia da efetividade do crédito tributário, dentre eles a responsabilização dos sócios e administradores e o estabelecimento de um regime especial de apuração e pagamento de tributo. Lembro que o recurso extraordinário não se encontra ainda fisicamente no tribunal. Né? A não concessão do efeito suspensivo significará, seguramente, o fechamento da empresa por, pelo menos, alguns meses, até que esse recurso extraordinário chegue ao tribunal e se submeta à tramitação regular. Esse foi o sentido da cautelar que eu concedi. E, por essas razões, eu mantenho o meu voto. Senhor presidente, se me permite, sem, evidentemente, prolongar a polêmica a respeito,
Ficou claro do voto do eminente relator, mais uma vez, que Sua Excelência dá ênfase ao aspecto da cobrança tributária, recorrendo ao amplo espectro de remédios jurídicos processuais de que dispõe a Fazenda para exigir o seu crédito. Não, eu não Meu dou voto... Não, você acabou de fazer referência expressa a isso, que a Fazenda tem diversos meios para exigir o seu crédito. Meu voto deixa esta questão absolutamente de lado. Ela não me parece fundamental à solução de uma questão que é extraordinária, mais do que o nome do recurso, é extraordinária a situação de atribuição de efeito suspensivo a um recurso que, pela lei, não o tem. Portanto, de uma exceção que exige, portanto, maiores cuidados, isto é, não se prodigalizar efeito suspensivo a um recurso que, segundo o próprio ordenamento jurídico, não tem. O meu voto tem por tônica exatamente a apreciação e valoração das atividades aparentemente lícitas em relação aos seus efeitos anticoncorrenciais e, portanto, ofensivos à livre concorrência, que resulta do não recolhimento sistemático de um tributo cuja juridicidade não está em causa, como costuma, não raro, suceder em matéria tributária, onde parcela de um imposto, aspecto de um imposto, aspecto de uma obrigação acessória, associam todos os contribuintes e todos vêm a juízo e entulham os tribunais com diversas demandas. Neste caso, parece-me, salvo o erro, que há 13 ou 14 empresas no setor. Só uma não recolhe o IPI. Só uma não recolhe o IPI. E não vi. E isto é relevantíssimo, porque não se trata apenas de verificar se a demora pode ocasionar um dano, que é um dos requisitos de uma tutela cautelar, mas também o segundo requisito, de verificar a razoabilidade jurídica da tese objeto do recurso. Para que eu pudesse me convencer de que estaria sendo muito rigoroso na apreciação de requisitos, seria preciso que me tivesse dado à autora argumentos de que o imposto exigido tem aspectos que devem ser ponderados quanto à sua juridicidade. Que se trata, em outras palavras, de um imposto cuja exigibilidade é, no mínimo, duvidosa. Não sei quais são os fundamentos da defesa da autora contra a exigência desses impostos. Que todas as demais empresas, poucas, do mesmo mercado, não questionam. Antes, se associam, como disse no meu voto, à Fazenda, num caso absolutamente inusitado. É a primeira vez que, em mais de 40 anos da magistratura, eu vejo todas as empresas de um mesmo setor, exceto uma, se associar à Fazenda. O que a experiência me mostra é que todas se costumam associar contra a Fazenda. E o fato de o terem feito não parece sem sentido. Porque, e isto eu reproduzo textualmente o diálogo que travaram no meu gabinete e, simultaneamente, os advogados de ambas as partes, e dos quais ouvi uma sem contestação, que, neste setor do mercado, o não pagamento do IPI leva a um preço máximo de R$1 ou aproximadamente, e a todas as outras empresas que passam o imposto, leva a um preço mínimo de R$2 na comercialização do produto. É contra esta diferença que ofende o valor constitucional da livre concorrência e da livre iniciativa que me parece estar fundamentada a falta de razoabilidade jurídica da pretensão da autora. Razão por que
repetindo mais uma vez o meu pedido de vênia ao eminente relator, eu mantenho integralmente meu voto. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu li todos os memoriais que foram trazidos, como tinha realçado o ministro Joaquim, realça agora o ministro Peluso, foram muitos os trabalhos que nos foram apresentados na matéria, de todos, e em que pese o brilhante trabalho do ministro Joaquim Barbosa, convence-me as razões do ministro Peluso, que mudou o polo da sustentação diametralmente. Não se trata de sanção política, cuja jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal vai no fluxo das súmulas, basicamente a 70.323, mas que se cuida realmente de um valor superior e que não se pôs em jogo, portanto, só a questão de cobrança indevida com quebra do princípio do devido processo legal tributário, para que se enfatize dos princípios constitucionais, principalmente o da livre concorrência, razão pela qual, também considerando que não vislumbre a plausibilidade jurídica do que pode vir a ser o objeto do questionamento no recurso extraordinário, que não tem efeito suspensivo e que, portanto, já receberia esse efeito numa condição excepcional, peço vênias ao ministro Joaquim Barbosa para acompanhar a divergência aberta com o voto do ministro César Peluso. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, também louvo as preocupações do eminente relator ao conceder a cautelar, sobretudo a sua preocupação com os empregados da empresa, mas eu entendo também que o empreendimento tabagista constitui uma atividade sui generis por suas próprias características, cujo funcionamento se sujeita a um regime especial previsto no Decreto 1593. A concessão de registro especial de funcionamento desse tipo de empresas encontra-se condicionado ao cumprimento de uma série de requisitos legais, dentre os quais o estrito cumprimento de suas obrigações tributárias. E o que se vê nesse caso é que a empresa não vem cumprindo as suas obrigações tributárias, trata-se, portanto, até de uma contumácia por parte da empresa em persistir nesse comportamento ilegal, o que faz com que haja uma inversão, inclusive, no periculo in mora. Portanto, não vejo presente o fumus boniuri, que se coloca a favor da fazenda, e também não vejo, no caso, evidenciado o periculo in mora. Então, com todas as vênias, eu também denego a cautelar, acompanhando a dissidência aberta pelo eminente ministro Peluso, louvando novamente a preocupação, notadamente de cunho social, manifestada pelo eminente relator. Não é apenas de cunho social, ministro Lewandowski, de natureza pragmática. Todos nós sabemos que a tramitação de um recurso extraordinário nesta Corte leva alguns anos. E a pergunta que eu faço é: vai se manter a empresa fechada antes de se analisar o mérito do recurso extraordinário, no qual se discute a constitucionalidade de um decreto-lei que data de 30 anos atrás, do regime militar? Essa é a questão. Ainda não subiu. Já foi admitido, mas ainda não subiu. Não há meios de fazê-lo subir. Ah, sim, há meios, telefone se pede, mas a empresa está fechada há um mês. Ficará fechada por, seguramente, alguns meses, até que esse recurso seja processado. A Fazenda Pública alega que tem um crédito de mais de 2 bilhões de cruzeiros, que nesse meio tempo tende a crescer com A única correções, juros, multas, sem dúvida. etc. Tudo isso eu relatei no meu voto. Coloquei nos pratos da balança esses dados, não é? As acusações são gravíssimas contra a empresa. Há indícios de que ela é devedora de mais de 1 bilhão de reais em tributos, mas nós estamos em face da nossa realidade. A nossa realidade, que é, não é, chegar-se a um desenlace desse recurso extraordinário em tempo razoável. A decisão atacada já seguramente data de um mês atrás. Até hoje o recurso ainda não chegou às nossas mãos. Presidente, um esclarecimento quanto à matéria de fato. Eminente relator.
Ouço Vossa Excelência. Pois não? Matéria de fatos. Eminente ministra-presidente, eminentes ministros, a discussão que se desenvolve, a discussão de natureza tributária, está sendo objeto, eminente presidente, de recursos administrativos e impugnações judiciais. Grande parte da dívida, a maior parte da dívida, está com exigibilidade suspensa. As impugnações giram em torno de um tema jurídico de grande relevância que deverá chegar a este Supremo Tribunal Federal. Discute-se a fixação do IPI em reais, o que beneficia quem pratica o preço maior e prejudica quem pratica o preço menor, como uma empresa menor como a American Virginia. Devo esclarecer que, de todas as empresas tabagistas, a maioria funciona, eminente presidente e eminentes ministros, à base de medidas liminares, com base exatamente nessa tese. Só duas empresas, as grandes empresas, na verdade, que atraíram a atuação do Instituto Ético, curiosamente, é que a Souza Cruz e a Philip Morris é que funcionam justamente em razão desses fatos, por serem beneficiadas por essa modalidade de tributo, elas é que não estão funcionando à base de decisões judiciais. Mas todas as demais empresas dependem basicamente de decisões como esta empresa. Não há, eminente presidente e eminentes ministros, isso é um dado fático da maior relevância, uma única dívida que não tenha sido objeto de declaração em DCTF pela empresa. Não se cuida de alegação de sonegação. As dívidas tributárias estão declaradas e impugnadas administrativa ou judicialmente, com mais de 70% delas com exigibilidade suspensa. Quer dizer, objetivamente, invocar-se o artigo 2º, inciso 2, eminente presidente, a consideração de que a dívida tributária pode levar à impugnação, vale dizer, à cassação do registro e vamos dizer assim, fechamento da empresa, isso significaria, concluindo, eminente presidente, sancionar a empresa por estar discutindo em juízo ou administrativamente, e usando da garantia constitucional do devido processo legal, discutindo a dívida tributária. Este outro valor constitucional a ser considerado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a Vossa O tribunal Excelência. agradece a Vossa Excelência. Questão de fato pela Fazenda Nacional. Eminente relator. A Fazenda quer esclarecer aqui que a empresa tem 600 milhões de reais em cobrança ativa e outros quase 1 milhão de uma exclusão no parcelamento que ela fez que não tinha os requisitos para cumprir esse parcelamento, está sendo excluída. Importante consignar que a empresa, no seu primeiro fechamento, há pouco menos de 2 anos, devia 900 milhões de reais. Nesse período de reaberturas, essa quantia já chegou a quase 2 bilhões. A empresa se tornou mais agressiva com essas aberturas no mercado. É importante a Fazenda pontuar essas questões da certeza, da exigibilidade de suas dívidas e também desse perigo reverso que o ministro Peluso colocou, porque o faturamento da empresa diário é de 1 milhão de reais. E representando o IPI 70%, ela tem, por dívida com a Fazenda, por dia, de 700 mil reais. É isso que a Fazenda tem a O dizer. tribunal agradece a Vossa Excelência. Ministro Eros Grau, voto de Vossa Excelência. Senhora presidente, eu também recebi memoriais, examinei o caso, vou me permitir acompanhar de vênia o ministro Joaquim Barbosa e vou acompanhar o ministro Peluso. Na verdade, nós não estamos diante de uma penalidade. Essa cassação de registro não é uma penalidade. Isso é muito importante observar. É que há determinadas atividades que estão sujeitas a um regime especial. No caso da fabricação de cigarro, que, na verdade, é quase um monopólio fiscal, na história do direito tributário brasileiro, ou da prática tributária brasileira, a arrecadação, primeiro do imposto de consumo, depois da Lei 4.501, e da emenda 18, que se transforma em imposto sobre produtos industrializados, acabou sempre funcionando como uma espécie de quase monopólio fiscal, né? A União fica com praticamente 3/4 do preço que se paga por uma carteira de cigarro. Portanto, há aí um regime, uma atividade que está sujeita a um regime especial,
não apenas porque se trata de risco à saúde, mas, primeiro, em função da sistemática de seletividade do IPI, e que já distinguiu o imposto de consumo. E, em segundo lugar, em função desse caráter de monopólio fiscal. Depois eu queria observar também o caráter não absoluto do princípio da livre iniciativa, que essa Corte já afirmou inúmeras vezes. Eu vou mencionar apenas a de 319, que são as que aparecem imediatamente quando se faz uma pesquisa, uma questão de ordem, relator o ministro Moreira Alves, e, mais recentemente, as ADIs 1950 e 3.512, das quais eu próprio fui relator. Queria lembrar também um pequeno trecho do parecer do professor Zé Afonso da Silva, em que ele diz: a livre iniciativa só é juridicamente amparada quando legítima, e só é legítima quando seu titular a exerce com respeito aos ditames da ordem jurídica, na qual se inclui a concorrência leal e o cumprimento da função social da empresa. Eu diria, aqui há 2 pontos. Um é o próprio regime, que transforma a cassação do registro não numa penalidade, mas numa exigência e um pré-requisito do exercício da liberdade econômica que toma a forma expressa de livre iniciativa. E, em segundo lugar, a questão da livre concorrência. Eu vou me permitir, considerando que eu já tenho quase 3 anos de judicatura nesse tribunal, e a importância e as peculiaridades do caso, eu vou lembrar aqui o Barão de Itararé, quando ele dizia: restaure-se a legalidade ou nos locupletemos todos. Realmente, a desigualdade com que atua no mercado uma empresa que não recolhe os tributos é simplesmente impressionante. Quer dizer, isso nitidamente afronta os princípios constitucionais. Por isso, senhor presidente, encerrando essas minhas observações, que nada trazem de novo, talvez seja apenas uma rememoração do velho sistema do imposto de consumo, quando surgiu, eu diria a Vossa Excelência que estou acompanhando o ministro César Peluso, não em função de qualquer circunstância de razoabilidade ou não, porque eu tenho insistido em que exerça a judicatura não com base na razoabilidade, mas com base no que diz a Constituição. E essa coisa da razoabilidade deve ser... O ministro vê o princípio da razoabilidade na Constituição. Pois é, mas não seria nem princípio, Gilmar, seria uma mera pauta. De modo que, como no futuro isso aqui virá algum pesquisador fazer uma leitura dos nossos acordos, né? Eu queria insistir que não estou me afastando da Constituição. É na Constituição que eu estou ancorado, quando peço vênia ao ministro Joaquim Barbosa para acompanhar o ministro César Peluso. Ministro Carlos Brito. Senhora Presidente, temos aqui um belo embate de ideias, 2 teses contrapostas e, no entanto, consistentes. Porém, eu vou também indeferir a liminar, perfilhando o entendimento do ministro Peluso, com as devidas vênias ao ministro Joaquim Barbosa. Entendo que o inciso de número 2 do artigo 2º desse decreto-lei, questionado, 1593, ele foi recebido, sim, pela Constituição, e não consagra uma sanção do tipo político, uma sanção política. Porém, é em si um imperativo de política pública. É um imperativo de política pública, esse tipo de reação. Cancelamento do registro por efeito de inidoneidade manifesta ou descumprimento reiterado de obrigação tributária principal. A atividade tabagista no plano industrial e mercantil, ela é delicada mesmo. Ela é tão especial que reclama um regime tributário igualmente especial.
aliás, como fez esse decreto 1593. Porque, pelos efeitos nocivos à saúde dos consumidores do tabaco, é um tipo de atividade que dificilmente, muito dificilmente se concilia com o princípio constitucional da função social da propriedade. Claro que há o aspecto estritamente econômico e também do emprego, mas uma função social mais consentânea com os valores outros perpassantes da Constituição é de difícil conciliação com a atividade tabagista nesse plano da industrialização, da comercialização e do consumo. Por outra parte, ela parece mesmo se contrapor a uma política pública explícita na Constituição Federal. Eu quero me referir ao artigo 196, caput, que faz da saúde pública um dever do Estado, exigente de políticas sociais e econômicas, de redução do risco da doença e de outros agravos à saúde. Ou seja, há uma política pública de defesa da saúde expressa na própria Constituição Federal, que parece também de difícil conciliação com esse tipo de indústria, de comércio e de consumo tabagista. Em última análise, eu quero dizer que o voto do ministro Peluso me parece homenagear, servir melhor à Constituição na sua axiologia. E Sua Excelência não se furtou de encarar o tema à luz de dois outros princípios constitucionais, o da livre iniciativa e o da livre concorrência. Aqui, quem atua nessa faixa de mercado tem a obrigação de se circunscrever, de se manter nos rigorosos marcos da tributação, porque a tributação cumpre uma função obrigatoriamente extrafiscal. É por isso que o IPI é marcado pela seletividade em função da essencialidade do tributo. Teríamos um rigor maior fiscal considerado o produto? Sem dúvida. Sem dúvida. Consentâneo com a É Constituição consentâneo com a Federal. Constituição. Absolutamente consentâneo. De sorte que essa tributação mais elevada... No fundo, isto não é uma observação jurídica, mas é uma observação extrajurídica. No fundo, o que me repugna, neste caso, é que se trata, na verdade, de uma briga para saber quem vende veneno mais barato. Muito bem. A metáfora me parece procedente. Vamos proibir E a eu a endosso. comercialização. Se o Supremo tem poder para tanto, que o façamos. Mas subjaz ao voto do ministro Peluso, quero crer, a afirmativa de que a tributação especial, mais exacerbada, mais elevada, cumpre uma função inibidora da própria atividade. Ora, a sonegação, longe de cumprir uma função inibidora, pisa no acelerador da atividade. Ou seja, se de um lado a tributação elevada é um freio, a sonegação, quanto mais, é um acelerador, ou seja, é um caminhar na contramão dos desígnios constitucionais. E com reflexo também a admitir, né, a livre iniciativa para os concorrentes, com reflexo também na pureza da livre concorrência. Quanto à livre iniciativa, eu tendo a fazer uma leitura um pouco mais heterodoxa ainda. A livre iniciativa é uma homenagem que a Constituição presta, no fundo, à vocação das pessoas. Há pessoas que se vocacionam para os negócios, para a indústria, para o comércio, para o extrativismo, para a agricultura, para a pecuária. Assim como há vocacionados para o direito e a medicina, há vocacionados para os empreendimentos, para as atividades mercantis, industriais.
e que somente serão felizes, tais pessoas, se realizarem a sua vocação. Então, a livre iniciativa é um valor estruturante do nosso Estado federativo republicano. Já comparece no corpo normativo da Constituição como fundamento da República Federativa, artigo 1º, inciso 3º. E volta a desfilar pela passarela dos mais excelsos valores da Constituição no artigo 170, num dos seus incisos, livre, na cabeça do artigo 170, ao lado da valorização do trabalho, evidentemente. Mas eu entendo que é preciso entender livre iniciativa numa perspectiva, na seguinte perspectiva: todos são livres para iniciar o processo produtivo, para iniciar sua vocação, para destinar seu talento, sua vocação, sua energia física, sua propriedade a uma determinada atividade econômica. Eu sou livre para me iniciar na economia. Mas, uma vez iniciada a atividade econômica, valores outros entram no circuito produtivo e de cunho social, porque a Constituição também faz da função social da propriedade não só um direito fundamental, como um princípio da atividade econômica. Então, nesse espectro axiológico, mais dilargado, entendo que o voto do ministro Peluso é mais serviente da Constituição. E, por isso, eu peço vênia ao ministro Joaquim, sem deixar de louvar a excelência do seu voto. Eu me filio ao modo de pensar do ministro Peluso para também indeferir a liminar. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu confesso que tenho alguma perplexidade. Eu vou pedir vista trazendo o processo na próxima semana. Tenho alguma insegurança quanto a isso. De qualquer forma, minha tendência era acompanhar o ministro Peluso, e fiquei aqui a especular sobre as consequências aportadas no voto do ministro Joaquim Barbosa, tendo em vista a eventual demora no processo. Mas acredito que há muitos conflitos de direitos em jogo. Eu vou examinar e vou pedir vista. Senhora Presidente, é fato que eu avancei algumas considerações de mérito, viu? E o RE ainda vai subir. Eu creio que nós estamos nos aproximando do julgamento do extraordinário. Exatamente. Pelos É a votos que eu ressalva que ouvi. eu quero fazer. Eu avancei um pouco as considerações. Mas é que o tema é tão rico, não é, de análises constitucionais, que eu me permiti esse extravasamento. Ministro Brito, o tema é tão rico que eu preferiria analisá-lo ao julgar o mérito. Mas também acho que há um fumus boniuris invertido aqui. Eu vou pedir ao meu Invertido gabinete para entrar em contato com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para presentes os que remeta com pressupostos urgência esses autos. que autorizariam a concessão da liminar. Bem, após... Este é um caso de falar em fumaça de bom direito de toda a propriedade, né? Com toda a propriedade, é fumaça de bom direito. Fumaça tóxica. Após o voto do ministro César Peluso, voto vista, indeferindo a liminar, foi ele acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Ricardo Lewandowski, Eros Grau e Carlos Brito. Após pediu vista, o ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Mandado de injunção de que é relator o ministro Gilmar Mendes, número 708. Impetrante Sintem, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa. Impetrado o Congresso Nacional. Senhor presidente, trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação do município de João Pessoa, em face do Congresso Nacional, com o objetivo de dar efetividade à norma inscrita no artigo 37, inciso 7 da atual Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 98.
Inicialmente, o impetrante alega que a Assembleia do Sindicato aprovou o indicativo de greve, principalmente em razão das péssimas condições de trabalho a que estariam submetidos os servidores. A entidade sindical argumenta que, em 8 de junho de 2004, informou à Secretaria de Educação do município de João Pessoa que os professores municipais entrariam em greve por tempo indeterminado a partir do dia 5 de julho de 2004. Nessa mesma oportunidade, a fim de negociar a situação e evitar a paralisação, o sindicato solicitou ao prefeito do município de João Pessoa uma audiência. Uma vez que as reivindicações da categoria não foram atendidas e nem mesmo a audiência foi concedida, deflagrou-se o movimento grevista. Em face da paralisação realizada pelos professores, a Administração Pública Municipal requereu a declaração de ilegalidade da greve com pedido de antecipação de tutela ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Em 14 de julho de 2004, o presidente do tribunal deferiu o pedido formulado pelo município de João Pessoa e declarou a greve ilegal, autorizando o desconto do salário dos dias não trabalhados. A inicial alega que o único fundamento para essa decisão seria a ausência de regulamentação do artigo 37, inciso 7º da Constituição. Preliminarmente, a entidade sindical afirma que o mandado de injunção é plenamente cabível, na forma do artigo 5º, inciso 71 da Constituição, para suprir a omissão do poder público e, assim, garantir aos servidores associados ao sindicato impetrante o imediato exercício do direito de greve. Ao final, requer a notificação do Congresso Nacional e, no mérito, seja julgado procedente o presente mandado de injunção, a fim de que seja suprida a omissão do poder público mediante a elaboração de uma norma para o caso concreto, a fim de viabilizar o imediato exercício do direito de greve por parte dos servidores associados ao sindicato impetrante. Não houve pedido de liminar, foram solicitadas as informações. O advogado-geral do Senado, doutor Alberto Cascais, asseverou que o Congresso não se encontra em estado de mora na elaboração da lei que regulamenta o direito de greve. Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional projeto de lei complementar, e etc. O parecer da lavra do então Procurador-Geral Cláudio Fonteles é pelo conhecimento parcial do pedido, tão somente para declarar a mora legislativa do Congresso Nacional no tocante à regulamentação do inciso 7º do artigo 37 da Constituição Federal. Esse é o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, o Ministério Público, pelo então Procurador-Geral, Dr. Cláudio Fonteles, após arrolar alguns precedentes desta Corte, manifestou-se nos seguintes termos. A pretensão final do impetrante se mostra descabida, impossível de ser alcançado na via deste rito o imediato preenchimento da lacuna, visto que comatar é tarefa típica do Poder Legislativo, consoante jurisprudência desse colendo pretório, e cita os precedentes. Não socorre ao impetrado, outros sim, as alegações de existência de projetos de lei tramitando nas casas legislativas sobre o assunto, consoante já restou decidido por essa colenda Corte. Confira-se. Destarte, o parecer é pelo conhecimento em do pedido para declarar a mora legislativa do Congresso Nacional no tocante à regulamentação do inciso 7 do artigo 37 da Constituição. Como se vê, trata-se de pedido de mandado de injunção no qual o impetrante postula o reconhecimento do direito de greve dos servidores públicos civis. Preliminarmente, a questão da conformação constitucional do mandado de injunção no direito brasileiro e a evolução da interpretação que este Supremo Tribunal Federal lhe tem conferido merece algumas considerações. Na sede do direito comparado, cabe salientar que se alguns sistemas constitucionais, como aquele fundado pela Lei Fundamental de Bonn, comportam discussão sobre a existência ou não de direitos fundamentais de caráter social, é certo que tal controvérsia não assume maior relevo entre nós, uma vez que o Constituinte, embora em capítulos destacados, houve por bem consagrar os direitos sociais que também vinculam o poder público, por força, inclusive, da eficácia vinculante que se extrai da garantia processual constitucional do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Assinale-se que a Constituição de 88 abriu possibilidades para o desenvolvimento sistemático da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, na medida em que atribuiu particular significado ao controle de constitucionalidade da chamada omissão do legislador. O artigo 5º, inciso 71 da Constituição, previu expressamente a concessão do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ao lado desse instrumento destinado fundamentalmente à defesa dos direitos individuais contra a omissão do ente legiferante, introduziu o Constituinte no artigo 103, parágrafo 2º, um sistema de controle abstrato da omissão.
Desse modo, reconhecida a procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deve o órgão legislativo competente ser informado da decisão para as providências cabíveis. Se se tratar de órgão administrativo, então ele está obrigado a comatar a lacuna no prazo de 30 dias. Deve-se admitir, portanto, que com a adoção desses peculiares mecanismos de controle da omissão do legislador, criou-se a possibilidade de se desenvolver nova modalidade de decisão no processo constitucional brasileiro. Se partir do princípio de que a decisão proferida pelo Supremo no processo de mandado de injunção e no controle abstrato de normas tem conteúdo obrigatório, mandamental para o legislador, e que a decisão que reconhece a subsistência de uma omissão parcial contém, ainda que implicitamente, a declaração de inconstitucionalidade de regra defeituosa, há de se concluir, inevitavelmente, que a superação de situação inconstitucional, nesses casos, deve ocorrer em 2 etapas. Tecidas essas breves considerações, passemos à análise da jurisprudência deste Supremo quanto ao writ of mandamus. Como todos sabem, o Supremo, em questão de ordem, no mandado de injunção 107, manifestou o entendimento de que caberia à Corte, então, somente comunicar, dar ciência dessa declaração à Casa Legislativa, eventualmente em mora, para que adote as providências necessárias à semelhança do que ocorre na ação direta. Portanto, deixou o Supremo Tribunal Federal assente que, consoante sua própria natureza, o mandado de injunção destinava-se a garantir os direitos constitucionalmente assegurados, inclusive aqueles derivados da soberania popular, como o direito ao plebiscito, o direito ao sufrágio, a iniciativa legislativa popular, bem como os chamados direitos sociais, desde que impetrante estivesse impedido de exercê-los em virtude da omissão do órgão legiferante. Ao contrário da orientação sustentada por uma das correntes doutrinárias, o mandado de injunção afigurava-se adequado à realização dos direitos constitucionais que dependiam da edição de normas de organização, pois, do contrário, esses direitos não ganhariam qualquer significação. Todavia, o tribunal deveria limitar-se a constatar a inconstitucionalidade da omissão e a determinar que o legislador empreendesse as providências requeridas. Tanto quanto a decisão a ser proferida no processo de controle da omissão, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da omissão no mandado de injunção teria esse caráter obrigatório ou mandamental. Aqui nós estaríamos diante, na época o ministro Mouralves ressaltou isto, de uma típica decisão mandamental na linha da doutrina de James Goldschmidt. Essa ação mandamental exige a edição de ato normativo por parte do poder público. As decisões proferidas nesses processos declaram a mora do órgão legiferante em cumprir o dever constitucional de legislar, compelindo-o a editar a providência requerida. De sorte, a diferença fundamental entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade, segundo essa doutrina preconizada inicialmente pelo tribunal, residiria no fato de que, enquanto o primeiro destina-se à proteção de direitos subjetivos e pressupõe, por isso, a configuração do interesse jurídico, o processo de controle abstrato de omissão, enquanto processo objetivo, pode ser instaurado independentemente da existência do interesse jurídico específico. O tribunal deixou assente que, de sua competência para apreciar a omissão do legislador no mandado de injunção, decorria igualmente a faculdade de determinar a suspensão dos processos administrativos ou judiciais e de suspender determinadas medidas ou atos administrativos. A equiparação dos efeitos das decisões proferidas no mandado de injunção e no controle abstrato da omissão configura um elemento essencial da Constituição desenvolvida pelo Tribunal, até porque a simples constatação de que a decisão proferida nesse processo tem caráter obrigatório para os órgãos legiferantes não legitima necessariamente outras consequências jurídicas consideradas pelo acórdão como simples consecutário desse caráter obrigatório, tais como a obrigação de suspender os processos em que tramitam perante autoridades administrativas ou tribunais. Esses efeitos somente se mostram compreensíveis em face da suposição de que a decisão proferida no controle abstrato de omissão, por se tratar de processo objetivo, deve ser dotada de eficácia erga omnes. O tribunal parte da ideia de que o Constituinte pretendeu atribuir aos processos de controle da omissão idênticas consequências jurídicas. Isso está a indicar que, segundo seu entendimento, também a decisão proferida no mandado de injunção teria essa eficácia geral.
Essa construção permitiu ao tribunal afirmar a imediata aplicação do mandado de injunção, independentemente da edição das normas processuais específicas. A natureza jurídica semelhante do mandado de injunção e do mandado de segurança, enquanto ações destinadas a obrigar os agentes públicos a empreenderem determinadas providências, autorizava, segundo o tribunal, que, na ausência de regras processuais próprias, fossem aplicadas aquelas pertinentes ao mandado de segurança. Após esse leading case, todavia, esta Corte passou a promover alterações significativas no instituto do mandado de injunção, conferindo-lhe, por conseguinte, conformação mais ampla do que até então admitida. No mandado de injunção 283, da relatoria do ministro Pertence, o tribunal, pela primeira vez, estipulou prazo para que fosse comatada a lacuna relativa à mora legislativa, sob pena de assegurar ao prejudicado a satisfação dos direitos negligenciados. Essa foi a primeira decisão que teria avançado e caminhado no sentido, pelo menos, de uma concretização relativa, vamos chamar assim, pelo menos uma regulação provisória até que o Congresso deliberasse sobre o tema. Cuidava-se do artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT, a questão da anistia. No mandado de injunção 232, da relatoria do ministro Moreira Alves, o tribunal reconheceu que, passados 6 meses, sem que o Congresso editasse a lei referida no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, o requerente passaria a gozar da imunidade requerida. A questão da imunidade dessas entidades de beneficência, beneficentes, né? E o tribunal entendeu que aqui haveria mora. E, por último, eu cito também a decisão da relatoria do ministro Marco Aurélio, no mandado de injunção 284, quanto também ao artigo 8º do ADCT, as chamadas portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica. Percebe-se que, sem assumir compromisso com o exercício de uma típica função legislativa, o Supremo Tribunal Federal afastou-se da orientação inicialmente perfilhada no que diz respeito ao mandado de injunção. As decisões proferidas nos mandados de injunção 283, 232 e 284, na verdade, na 284, o relator para acórdão foi o ministro Celso de Mello, sinalizam para uma nova compreensão do Instituto e a admissão de uma solução normativa para a decisão judicial. Assim, no caso relativo à omissão legislativa quanto aos critérios de indenização devida aos anistiados, o tribunal entendeu que, em face da omissão, os eventuais afetados poderiam dirigir-se diretamente ao juiz competente, que haveria de fixar o montante na forma do direito comum. Em outro precedente relevante, considerou-se que a falta de lei não impedia que a entidade beneficente gozasse da imunidade constitucional expressamente reconhecida. E aí eu digo, então, que essas decisões indicam que o Supremo aceitou a possibilidade de uma regulação provisória pelo próprio Judiciário, uma espécie de sentença aditiva se utilizar a denominação hoje dominante no direito italiano. Aí eu faço algumas digressões, senhora presidente, sobre o direito de greve, tal como já tinha falado em outro voto aqui proferido, e cito casos exemplificativos do entendimento do tribunal quanto à necessidade de regulação dessa matéria no MI 20, no MI 485 e no MI 585. Conforme exposto, este tribunal, nas diversas oportunidades em que se manifestou sobre a matéria, tem reconhecido unicamente a necessidade de se editar a reclamada legislação. Nessas ocasiões, entretanto, o ministro Veloso destacava a necessidade de que, em hipóteses como a dos autos, se aplicasse provisoriamente aos servidores públicos a lei de greve relativa aos trabalhadores em geral. Registre-se a propósito trecho do seu voto no mandado de injunção 631, e eu transcrevo, então, a sua conclusão, dizendo que, no caso, entendia Sua Excelência recomendável a aplicação da Lei 7.783. Vê-se assim que, observados os parâmetros constitucionais, quanto à atuação da Corte com o eventual legislador positivo, o ministro Carlos Veloso entendia ser o caso de determinar a aplicação aos servidores públicos da lei que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor privado. Eu, então, repasso um pouco, faço algumas considerações sobre o direito de greve dos servidores públicos,
o quadro de omissão que se desenhou, não é, a despeito das sucessivas decisões desenvolvidas proferidas por esta Casa, e enveredo, então, para dizer que talvez nós devêssemos refletir sobre a adoção, como alternativa, pelo menos provisória, para esse impasse que se delineia, de uma moderada sentença de perfil chamado manipulativo ou aditivo. E eu digo especialmente no que concerne a aceitação das sentenças aditivas ou modificativas, esclarece Rui Medeiros, que elas são, em geral, aceitas quando integram ou completam um regime previamente adotado pelo legislador, ou ainda quando a solução adotada pelo tribunal incorpora solução constitucionalmente obrigatória. Quer dizer, o tribunal não estaria definitivamente inovando, mas tomando aquilo que eventualmente o legislador já decidiu e eventualmente ampliando a sua utilização para colmatar eventuais lacunas divisadas. E aí eu digo, a disciplina do direito de greve para os trabalhadores, em geral, no que concerne às denominadas atividades essenciais, é especificamente delineada nos artigos 9 a 11 da Lei 7783. E aí eu cito as disposições, dizendo que o artigo 9º desse diploma normativo dispõe que o sindicato ou comissão de negociação deve manter um número de empregados em atividade para que seja garantida a manutenção dos serviços que, se paralisados, pode acarretar prejuízo irreparável. Para isso, deve haver acordo entre o sindicato, a comissão de negociação e a entidade patronal. Se não se chegar a esse acordo, o empregado pode contratar diretamente esses serviços enquanto a greve durar. O artigo 10 da Lei Geral de Greve, por sua vez, elenca atividades e serviços que devem ser considerados como essenciais. E o artigo 11 dispõe sobre a obrigatoriedade de se garantir durante a greve os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, a obrigação se dirige tanto aos sindicatos quanto aos empregadores e trabalhadores. O parágrafo único desse artigo estipula o conceito da expressão necessidades adiáveis como aquelas que não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. O artigo 12, por sua vez, dispõe que, frustrada a obrigação prevista no artigo anterior, cabe ao poder público assegurar a prestação dos serviços indispensáveis. No caso de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores, de um lado, com o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua. Evidentemente, não se outorga ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição ou não da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderá adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público e também no âmbito de determinadas atividades, mas não poderá deixar de reconhecer o direito previamente definido na Constituição. Identifica-se, pois, aqui a necessidade de uma solução obrigatória da perspectiva constitucional, uma vez que ao legislador não é dado escolher se concede ou não o direito de greve, podendo tão somente dispor sobre a adequada configuração da sua disciplina. A partir da experiência do direito alemão sobre a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, tendo em vista especialmente as omissões legislativas parciais e das sentenças aditivas do direito italiano, denota-se que se está, no caso do direito de greve dos servidores, diante de hipótese em que a omissão constitucional reclama uma solução diferenciada. De resto, uma sistêmica conduta omissiva do Legislativo pode e deve ser submetida à apreciação do Judiciário e, por ele, deve ser censurada de forma a garantir minimamente direitos constitucionais reconhecidos com base no próprio artigo 5º, inciso 35. Trata-se de uma garantia de proteção judicial efetiva que não pode ser negligenciada na vivência democrática de um Estado de direito. Essa consideração traz repercussões acerca do papel institucional a ser desempenhado por esta Corte no processo de fiscalização de constitucionalidade das omissões legislativas. A esse respeito, Braga e Camazano esclarece as dificuldades normativas que se impõem para a realização de direitos fundamentais e propõe uma superação da formulação keynesiana, segundo a qual a função da Corte Constitucional deveria se limitar a de um legislador negativo. Eu transcrevo essas considerações do Camazano
sobre um inventário das sentenças atípicas, e também um texto de Augusto Martim Lavega sobre a sentença constitucional na Itália, em que ele também fala do uso hoje frequente desse tipo de decisão de caráter diferenciado, de perfil aditivo moderado, vamos chamar assim. E eu digo, a meu ver, tais condicionamentos político-institucionais permitem uma aproximação ao caso brasileiro da omissão legislativa contra o direito de greve dos servidores públicos. O que se propõe, portanto, é uma mudança de perspectiva quanto às possibilidades jurisdicionais de controle de constitucionalidade das omissões legislativas. É certo, igualmente, que a solução alvitrada por essa imposição não desborda do critério da vontade hipotética do legislador, uma vez que se cuida de adotar provisoriamente para o âmbito da greve no serviço público as regras aplicáveis às greves no âmbito privado. Em síntese, considerada a omissão legislativa alegada na espécie, voto pelo conhecimento do mandado de segurança e acolho a pretensão formulada tão somente no sentido de que se aplique a Lei 7783, enquanto a omissão não seja devidamente regulamentada, não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos. Portanto, o eminente relator, conhecendo do mandado de injunção, determina a aplicação. Eu trago só algumas rápidas considerações, senhora presidente. Eu acrescento, então, dizendo que creio que essa complementação na parte dispositiva do meu voto é indispensável. Quanto à aplicação aqui, eu estou dizendo, nesse particular, ressalto ainda que, em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, não estou a afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, e mediante solicitação do órgão competente, seja facultado ao juízo competente impor a observância a regime de greve mais severo, em razão de se tratarem de serviços ou atividades essenciais, o que já foi objeto de discussão no outro mandado de injunção. E estou dizendo também que essa complementação da parte dispositiva do voto é indispensável, porque, na linha do raciocínio desenvolvido, não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses serviços ou atividades essenciais seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos essenciais. Isto é, mesmo provisoriamente, há de se considerar ao menos idêntica com a formação legislativa quanto ao atendimento das necessidades adiáveis, a questão do parágrafo único do artigo 11. Nessa extensão do acolhimento, também, creio serem necessárias outras considerações com relação à recente decisão tomada por esta Corte, no julgamento da medida liminar ADIM 3395, relator ministro César Peluso, que arrostou a questão da competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum para as causas entre o poder público e seus servidores estatutários, ações que não se reputem oriundas da relação de trabalho, conceito estrito desta relação, feitos da competência da Justiça comum, fixou Sua Excelência em sede de cautelar, vencido o ministro Marco Aurélio. Assim, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, é necessário que, na decisão deste MI, fixemos os parâmetros institucionais e constitucionais da definição de competência provisória e ampliativa para apreciação de dissídios de greve instaurados entre o poder público e os servidores com vínculo estatutário. Nesse particular, assim como argumentei em relação à Lei Geral de Greve, creio ser necessário e adequado que fixemos balizas procedimentais mínimas para apreciação e julgamento dessas demandas coletivas. A esse respeito, no plano procedimental, vislumbro a possibilidade de aplicação da Lei 7.701, de 1988, que cuida da especialização das turmas dos tribunais do trabalho em processos coletivos, no que tange a competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento da comatação legislativa da lacuna ora declarada. Ao desenvolver mecanismos para apreciação dessa proposta constitucional para omissão legislativa, creio não ser possível argumentar pela impossibilidade de se proceder a uma interpretação ampliativa do texto constitucional nesta seara. Faço algumas considerações sobre essa possibilidade e, sobretudo, sobre a necessidade de que haja um órgão competente
capazes de dirimir esses conflitos. Nesse contexto, digo eu, é imprescindível que este plenário densifique as situações provisórias de competência constitucional para apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional ou abranger mais de uma região da Justiça Federal ou ainda abranger mais de uma unidade da Federação, entendo que a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça por aplicação analógica do artigo 2º, 1º-A da Lei 7.701. Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da Justiça Federal, a competência será dos tribunais regionais federais. Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da Federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça, também por aplicação analógica do artigo 6º da Lei 7.701. Revela-se importante nesse particular, ressaltar que, a par da competência para o dissídio de greve em si, discutindo a abusividade ou não da greve, também os referidos tribunais, nos seus respectivos âmbitos, serão competentes para decidir as medidas cautelares nas quais se postula a preservação do objeto da querela judicial, qual seja o percentual de servidores que devem continuar trabalhando, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação, a fim de que não haja quebra da continuidade na prestação de serviços, ou ainda a própria questão do pagamento dos dias de paralisação. Ao adotar essa medida, o Tribunal estará a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no artigo 37(7) da Constituição, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviço, um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas para o benefício da sociedade brasileira. É como voto. Senhor presidente. Portanto, o eminente relator conhece e determina a aplicação da Lei 7.783 nos termos em que especifica. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, se os colegas não se opuserem, eu peço vista dos autos. Acho que a ministra Carmen Lúcia, que seria a primeira a votar. Eu já tenho avançado o estudo Então, nesse após sentido. o voto do relator, que conhece e determina a aplicação da Lei 7.783, pede vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski, que aguarda os demais. Senhora ministra, senhores ministros, vamos fazer um intervalo de 20 minutos.